Primeiramente, bom dia a todos e todas, tá? Eu vou falar do mercado de carne e para início de conversa, onde hoje é o mercado de carne, esse mercado que vocês podem ver aí aqui ao fundo, percebam essa exuberância arquitetônica. Ele é chamado de mercado de carne ou mercado municipal, tá? Francisco Bolonha, tá bom? Ele faz parte do complexo do Ver o Peso, que é um complexo arquitetônico formado por ele, mercado municipal, o mercado de peixe, o mercado de ferro, tá bom? A feira e a doca das embarcações ou a pedra peixe, tá bom? Esse complexo ele é tombado em 1997 pelo IPHAN, tá bom? E o mercado municipal, ele faz parte desse complexo de que quem vem à cidade ele é um objeto turístico, né? E eu recomendo quando estiver aberto, gente, a comida é muito boa e tem um chopp de vinho maravilhoso, tá? Eu sempre venho aqui e saio daqui bêbado. Baixo. Então, gente, ele leva o nome também do engenheiro que o projetou, tá? Francisco Bolonha, que foi um engenheiro e empresário paraense, tá bom? Então o Francisco, ele era engenheiro, ele foi estudar engenharia no Rio de Janeiro, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. De lá ele muda-se para a Europa e fixa residência lá na França, tá? Em Paris. E então, posteriormente, o Francisco vai para outros lugares da Europa, como a Inglaterra e a Holanda, para justamente estudar as redes de água, tá bom? E Francisco também começa, nesse processo de ir para a Europa, a se especializar, buscar mais conhecimento para melhorar propriamente sua formação como engenheiro, onde a gente tem lá, naquela época, muitas referências. Então, nesse sentido, gente, o Francisco também conhece o Gustave Eiffel, tá? E aí ele começa a mexer com metais e cristais, influenciado pelo Eiffel. E aí, posteriormente, vem e constrói esse mercado com recurso próprio, tá? É importante falar que isso foi recurso próprio do Bolonha, tá bom? Isso é uma obra com recurso próprio. Como essa obra teve o recurso próprio dele, ele monopolizou o mercado da seguinte maneira: todo feirante, todo pescador tinha que fazer negócio exclusivamente com ele. Por exemplo, a fábrica de gelo, que ele também foi o idealizador, ele dava o gelo, mas em contrapartida os pescadores tinham que dar o peixe para ele, com preferência, tá bom? E por isso o mercado leva o nome dele. Fica aqui na Boulevard Castille, França, tá, gente? Que é essa rua que vocês estão vendo aqui, onde está passando os ônibus, onde está o carro da polícia, enfim. Essa área aqui já foi uma área de praia em que era alagada, tá bom? A partir do século XVIII ela é aterrada, tá? E vale salientar que o aterramento, Belém tinha várias áreas alagadas. E o aterramento propriamente é da nossa... Não diria que é cultural, mas é histórico, porque os portugueses, quando começaram a colonizar essa área, eles faziam o aterramento, porque era justamente isso, mais barato fazer o aterramento, tá bom? Claro, hoje em dia ocasiona todo tipo de problemas. Então, assim, gente, é importante que a gente perceba que esses nuances que existem, que a gente passa e às vezes nem percebe, mas são rugosidades do espaço, que é um conceito da geografia, tá, para explicar aquilo que permanece e que ganha outros sentidos. Mas o mercado de carne, ele é de fundamental importância para vocês perceberem que ele está dentro dessa ideia da Belle Époque, do período
da exportação da borracha, para representar esse período riquíssimo, e como a professora falou, rico para alguns, mas para a população muito pouco ou quase nada. Percebam que ele internamente, gostaria que a gente pudesse entrar, ele tem algumas... ele é construído com ferros internamente, arte nouveau, e assim, são características do período, né, em que se faz uma grande reforma na cidade, que tem vários tipos de equipamento, como praças, hospitais, os mercados, cemitérios. Tudo isso foi para alargamento de ruas, criação de novas ruas, tudo isso para poder construir essa Paris em Belém, né, que é propriamente desse período da Belle Époque, ideia muito do intendente Antônio Lemos. Agradeço, muito obrigado, tá? Tenha um bom dia. Obrigado, Henrique. Sobre o que o Henrique colocou do aterramento, eu quero chamar a atenção para vocês. Eu tenho uma dúvida. Esse Bolonha é o mesmo que tem relação com o Palacete Bolonha? Sim, exatamente. O dono lá, o Palacete Bolonha, foi construído pelo Bolonha, que é o mesmo que fez aqui também. A pergunta da colega ali sobre... A pergunta da colega se o mercado municipal de carne e o Palacete Bolonha tem relação? Sim, gente, tem relação. Eu esqueci de detalhar para vocês o seguinte: ele idealizou e projetou isso aqui, tá? O mercado. Dentro das obras dele também tem a residência dele, que é o Palacete Bolonha. O abastecimento de água do Tinga, tá bom? E entre outras obras, como os bombeiros, enfim, sabe? Ele deu... Não, a caixa d'água do São Brás, acho que não, né, professora? Não é obra dele. Mas ele teve muitas obras pela cidade, contribuições para esse período e para a expansão urbana de Belém. Sobre o que ele falou do aterramento, eu queria chamar a atenção, esse aterramento já vai ser no século XVIII, né? Lembra que eu falei que a praia vinha até ali a 15, era a Rua da Praia, né? Muito bem. Belém, houve dois projetos. Havia um projeto para fazer o que seria uma Veneza da Amazônia, né? Que era interligar os canais, né? A gente poderia ter hoje uma outra paisagem na cidade, né? Só que naquele momento era um projeto caro, né? Então, sempre mais fácil o quê? A terra, né? Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos ali a Cidade Velha, né? Quando a fundação do Forte, e a gente tinha o Garapé do Piri, que ia mais ou menos até Tamandaré. É como se a Cidade Velha fosse quase uma ilha. E aí foi feita essa estiva ligando a Cidade Velha, que é a primeira cidade, né? Onde era a cidade de Belém, por isso que é velha, até uma área que era uma área de Campina, bairro da Campina, não é isso? E depois, lá no século XVIII, se faz o aterramento. Tudo ali que é Praça Pedro II, tal, até lá, foi tudo aterramento e aqui também. Por isso, gente, que quando chove, a água volta, a natureza volta ao seu retorno. O problema não é a natureza, é o homem, né? Então é isso, porque aqui, vocês sabem, a maré é alta. Esse período agora de lua, nós vamos ver, aqui já começou a fica submerso. Porque nós estamos praticamente quase embaixo d'água. Não era o melhor local para você construir uma cidade. Então quando chove, a maré enche, a lua está mais próxima, a água sobe, né? Então em Belém não tem praticamente nem o que fazer, entendeu? Então você vê, quando isso acontece, às vezes tem canais aí que a gente tem que esperar ruas, ali na Conselheiro, ali na Mundurucus, ali com a Alcino Cacela, né? Na Pariquis com a Quintino. Você tem que esperar a maré baixar, porque você não passa, né? Aí fora isso, na doca a gente sabe o que vai acontecer com aquela praça lá, né? Como é que eles estão fazendo para enfrentar isso. E novembro não é o mês, normalmente é o mês que a gente está na transição, terminando o verão, começando o inverno. Inverno amazônico é chuva aqui. Esse mês de novembro, vocês viram, não caiu um pingo d'água, né? Mas pode ser que esse ano seja diferente. Vai fazer o teste ali de como é que vai ser essa praça lá, né? Esse parque linear, né? Porque você vê ali na altura da Manel Barata, né? Da Quadoca, né? Vai para debaixo d'água. Então é o curso natural da água. Além disso, os canais todos entupidos com lixo. Gente, quando se tira cama, se tira geladeira desses canais, né?
Então a gente precisa ter o trabalho de educação, né? Não só patrimonial, mas ambiental. Vocês viram aqui a preocupação lá do seu Lima. A gente sabe, o Ver o Peso tem um problema, ele é muito sujo, né? Então tem que ter um trabalho de educação ambiental, essa coisa do lixo, em toda a cidade. Nós precisamos. E por exemplo, eu conheço muito a realidade de Curitiba, que é uma cidade super limpa, mas eu sei, os meus amigos lá disseram, olha, não é porque nós somos bonitinhos, não. É porque se não botar o lixo no dia, a gente vai ser multado. Entendeu? Se a gente jogar, vai ser multado. Entendeu? Mesma coisa no trânsito, né? Então falta fiscalização, né? E aí às vezes você só educa uma população quando você tem penalidade. Quando mexe no bolso. Né? Quando mexe no bolso. E nós precisamos ter essa consciência, gente. Né? Porque Belém é uma cidade muito suja, não pode. E é culpa do Estado? Não, o Estado faz a sua limpeza, mas a população vai e joga lixo. Então nós temos que entender que isso aqui é público e é nosso. Né? Porque a gente joga lixo em casa? Não, né? Porque é nosso. Se a gente não entende que o prédio é nosso, que a rua é nossa, que o garapé é nosso, que o rio é nosso, a gente tem que ter essa compreensão.